Queridos irmãos, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria nós estarmos juntos nessa noite, noite de domingo, nosso domingão aí abençoado. Foi um domingo lindo, desde o momento que o dia amanheceu, o dia todo, o céu limpo, o céu claro, tão bonito, não é verdade, irmãos? E nada melhor que nós que tivemos um domingo abençoado, agora neste momento nos dedicarmos à adoração ao Senhor. Então eu te convido a partir de agora para que você possa adorar a Deus comigo, amém? Que você possa exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Então diz a Bíblia que todo ser que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor, que adore ao Senhor. E nós nascemos com o propósito de cultuar a Deus, não é verdade? E para isso nós estamos aqui, e para isso nós vamos cumprir esse propósito, que na verdade é algo maravilhoso. Não existe nada mais prazeroso do que adorar a Deus, engrandecê-lo, exaltá-lo, não é verdade? Nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos libertos das crendices, daquilo tudo que a Bíblia fala que não é a verdadeira adoração ao Senhor. Então eu te convido nesse momento a adorar a Deus. Vamos render a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, porque só Ele é digno, não é verdade, irmãos? Então louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido nesse momento para que você possa curvar a sua cabeça aí na sua casa, e nós vamos orar, invocar a presença de Deus, do Espírito Santo, para que assim o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, é no nome de Jesus que nós queremos neste momento, Pai, te dar graças, glorificar e exaltar o teu nome. Queremos, ó Deus, iniciar este culto, Pai, orando, falando contigo, Pai, te buscando, te adorando, te dando graças e clamando, Senhor, a tua presença no nosso meio, que através do teu Espírito Santo, Senhor, a tua palavra seja revelada a nós e que eu sirva como um instrumento para que eu possa ser usado para, ó Deus, transmitir essa mensagem para a vida de cada irmão. Deus, eu me coloco nas tuas mãos, Pai, totalmente, inteiramente, Pai, para ser usado, um vaso. Ó Deus, e que eu não fale nada de mim, Senhor, mas que eu pregue somente a tua palavra, que eu pregue somente aquilo que está, ó Deus, que vem do seu trono da graça, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, invocamos essa presença maravilhosa do teu Espírito Santo no nosso meio, Pai. E a tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui reunidos no teu santo nome. Obrigado, Senhor. Fala conosco e receba o louvor que nós iremos prestar a ti nessa noite. E em seguida fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Bem, irmãos, vamos louvar a Deus. Eu te convido a louvar ao Senhor agora. Vamos adorá-lo enquanto ainda podemos, não é verdade? Chegará o dia que a adoração aqui na terra cessará. Mas aí nós já estaremos com o Senhor lá no céu. Amém? Então vamos adorar a esse Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Senhor, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Louvado seja Deus, né? Nós somos casa, casa do Espírito Santo, casa do Senhor. Na verdade, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 20 e pouco, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que Deus habita num templo que não foi feito por mãos de homens. Então, esse templo que não foi feito por mãos de homens somos eu e você. Nós não fomos feitos pela mão de um médico, pela mão de um cirurgião. Nós somos feitos pela mão de Deus, não é verdade? Então, Deus quer habitar dentro da minha vida, dentro da sua vida. Então, nós somos casa. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero agora te convidar, meu digníssimo irmão, minha digníssima irmã, para que você possa abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso 32. Atos 4, 32 em diante. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Atos 4, 32. Louvado seja o Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Né? Mais uma vez, a Bíblia fala abundante graça. Não havia, pois, entre eles, né, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos continuar a leitura no capítulo 5. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Então, olha, vamos ler o versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, disse-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e sepultaram-na junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E aí o versículo 12 fala assim, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos, unanimemente, no alpendre de Salomão. Bom, queridos irmãos, a mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de domingo passado, né? Quando eu deixei a mensagem, quando eu ministrei sobre uma oferta diante de Deus, amém? Então, nós estamos deixando essa série de palavras sobre a importância da oferta diante de Deus, não é verdade? E aqui nós vemos hoje 2 homens de Deus, 2 pessoas, né? Mais uma vez eu peço para os irmãos que estão assistindo, não saiam, né? Fiquem ligados na palavra, não deixa nada te distrair, não saia para ver de repente o seu WhatsApp que ligou, que chamou, né? Eu vejo isso como uma falta de respeito, de temor a Deus. Nós estamos em culto, né? Então fique, né, somente ligado na palavra do Senhor, amém? Bom, então irmãos, a Bíblia fala aqui, né, de um homem, né, chamado José, mas que os discípulos, os apóstolos, o chamavam como Barnabé, né? E a Bíblia fala que naquele momento onde a igreja tinha acabado de nascer, né, em Atos dos Apóstolos, logo no início, no Atos 4, a gente vê aqui a partir desse versículo 32, que a Bíblia fala que não havia necessitados entre o meio do povo. Por quê? Porque todos os cristãos, todos aqueles que estavam aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, eles não deixavam ninguém ficar necessitado. Se tivesse alguém no meio deles,
necessitado de pão, água, de comida, de casa, enfim, ninguém tinha nada. O que eles tinham, eles repartiam entre eles. E a Bíblia usa, como eu preguei domingo passado, né? Quando Paulo havia pregado nas igrejas, né, lá da Macedônia, né? E ele chegou, eles estavam em pobreza e eles tinham o coração aberto para Deus. E ali a Bíblia fala que Deus transformou a pobreza em abundante graça. E hoje, novamente, a Bíblia traz esse versículo falando que houve abundante graça, a graça de Deus sendo derramada. E os irmãos repartiam seus bens, e os irmãos repartiam as suas propriedades, né, de modo que todas as famílias cristãs, eles tinham provisão em sua casa. Então, mesmo que eles não tivessem trabalho, mesmo que eles não tivessem condições, a Bíblia diz que os apóstolos e todos os cristãos, eles repartiam entre si. E havia uma união, uma comunhão. Eu venho falar sobre isso, irmãos. Esse versículo que fala aqui, no versículo 32. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era coisa sua, era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. Eu venho falar sobre isso hoje também. Às vezes a gente fala, né? Eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Nós usamos os pronomes possessivos, né? Meu, indicando posse, propriedade, né? Tal coisa é minha, este óculos é meu, este relógio é meu, este carro é meu. Nós usamos com muita frequência este pronome, esses pronomes possessivos. E eu venho falar para você que, na verdade, nós não temos nada, absolutamente nada, né? Tudo que temos, nós temos por um período de tempo. Na verdade, nós temos isso durante um pequeno tempo da nossa vida, o tempo da nossa vida. E, irmãos, eu venho assegurar para vocês que esse tempo é pequeno, não é? Às vezes a pessoa fala, eu tenho tantas coisas, eu sou rico, eu tenho um ótimo salário, eu tenho fazendas, eu tenho propriedades, e de repente a pessoa adoece, é cometida por um câncer, por uma AIDS, sei lá, por tantas enfermidades, ou até mesmo ela é contaminada com o Covid-19 e aquela pessoa morre, né? Sendo que as riquezas, as propriedades que ela tinha não puderam fazer nada para resolver aquela doença, aquela enfermidade. Então, é interessante a gente lembrar disso, que nós só estamos administrando aquilo que Deus nos confiou. Na verdade, por um tempo eu vou administrar minha casa, por um tempo eu vou administrar essa cadeira que está aqui, a que eu estou sentando, por um tempo eu vou administrar o meu celular. Na verdade, eu não tenho nada. Ele está comigo por um certo período de tempo. E a Bíblia fala que as pessoas se convertiam, aceitavam Jesus e tinham essa ideia em mente. Na verdade, eu não tenho nada. O que eu tenho é para ser usado para a obra, para Deus. Então, assim que Deus precisar, está aqui à disposição, né, da obra do Senhor. Então, assim eles faziam. E eles pegavam tudo que tinham, e eles faziam, né, e aplicavam aquilo aos pés dos apóstolos. Mas o dinheiro ficava com os apóstolos? Não, os apóstolos também repartiam aquelas herdades, né? Repartiam tudo e a igreja crescia. E é interessante que os apóstolos, com grande poder e testemunho, né, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Então veja, né, havia o sustento financeiro da casa do Senhor, havia o sustento financeiro da obra, e com grande poder davam testemunho da ressurreição de Cristo. Você, né, que participa, né, ativamente de uma igreja, você que é um cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, né, você também participa dessa abundante graça, né? Nós colocamos aquilo que temos, que somos, à disposição de Deus. E aí, quando nós damos testemunho, a Bíblia diz que esse testemunho vem com grande poder, com sinais, com maravilhas, com grande glória. Então, meus irmãos, louvado seja Deus. E a Bíblia diz no versículo 34, não havia entre eles necessidade algum, porque todos possuíam, né, herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, depositavam ao pé dos apóstolos, e repartia-se
cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí eu vim falar para você sobre dois grupos de pessoas aqui hoje. Um grupo como o de Barnabé. Esse homem, Barnabé, foi um cristão de fé, desapegado com os bens materiais, desapegado com as coisas dessa vida. E diz a Bíblia que no versículo 36, e 37 principalmente, esse Barnabé, ele pegou uma herdade é uma herança, uma propriedade, algo pessoal, vendeu-a e trouxe e depositou também aos pés dos apóstolos. Irmãos, veja que interessante, Às vezes quantas pessoas falam que não existe mais o dízimo no Novo Testamento, mas aqui, se nós formos olhar, ele fez além do que a Bíblia fala do dízimo. O dízimo é bíblico, repito, Mateus 23, Jesus fala da manutenção do dízimo, A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 17, onde Jesus disse: eu não vim para abolir a lei ou os profetas, eu vim para cumpri-la. Então Jesus, em momento algum, ele anula esse princípio de adoração a Deus, que é o dízimo para o sustento da obra. Jesus dizimava, porque tudo que ele falava, ele fazia. E aqui, irmãos, na verdade ele fez muito mais do que o dízimo. Ele pegou uma propriedade dele, que era dele, entre aspas, ele vendeu e pegou tudo o que ele recebeu e depositou aos pés dos apóstolos. Então aqueles que falam que dízimo não existe mais, isso era só no Antigo Testamento, estão grandemente errados, porque os cristãos primitivos, eles tinham o coração muito abertos, o coração muito aberto para ofertar tudo que tinham, tudo que possuíam na obra do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos pegar essa lição de Barnabé, um homem de fé, um homem que usou seus bens para a manutenção da obra do Senhor. E é interessante, que ele não questionou aos apóstolos: onde vocês vão usar esse dinheiro? O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Não questionou. Ele simplesmente cumpriu a palavra. Ele tinha um coração grato pela salvação. E ele não queria que a igreja emergente ela viesse a nascer e a morrer logo em seguida, por falta de sustento financeiro. E aí a obra foi abençoada. Irmãos foram abençoados. Aqueles que não tinham nada comeram e beberam. Então olha que coisa bonita, irmãos. Esse é o princípio da gente repartir o pão. Não é verdade? Graças a Deus, nossa igreja tem recebido muitas ofertas de mantimento, nossa igreja tem ajudado pessoas, a gente tem feito a obra de Deus e tem que continuar. Nós não podemos parar, nós não podemos, na verdade, deixar essa abundante graça e vivermos como pessoas avarentas, como pessoas de punho cerrado, que não querem praticar, que só querem ter, acumular riquezas. Eu venho falar para vocês, irmãos, que as riquezas são muito efêmeras, elas duram um pouco. Quando a gente olha uma flor, uma rosa, no nosso quintal, a gente vê a rosa nascer como um botão, ela abre, ela encanta com a sua beleza, os insetos polinizadores são atraídos por aquela beleza, eles chegam, fazem o que tem de fazer, polinizam, pegam pólen, eles se encantam por aquilo, mas logo depois aquela beleza da rosa, ela murcha, ela dura pouco. Assim, irmãos, é a nossa confiança nos bens, no dinheiro, na ganância do ter, acumular riqueza. O dinheiro não compra a vida eterna, o dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não compra a felicidade. E nós temos que pensar muito nisso, mas vamos continuar. No capítulo 5, a Bíblia, continuando essa narrativa, a Bíblia mostra um exemplo contrário, de um homem chamado, de um varão. Então, a Bíblia fala assim, mas com um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu também uma propriedade. Então, este casal, chamado Ananias, o homem, e Safira, sua esposa, eles também desejaram participar da graça, da abundante graça de contribuir com a obra de Deus.
e eles também venderam essa propriedade deles, Ananias e Safira. Está escrito no versículo 1, eles venderam uma propriedade. Só que o versículo 2, irmãos, a Bíblia fala assim, que eles retiveram parte daquele valor, sabendo também de sua mulher, e eles levaram uma parte e depositaram aos pés dos apóstolos. Nas entrelinhas, com certeza, Deus deve ter revelado com extrema certeza para todos que tinham propriedades, que tinham melhores condições, né? Que tinham grana, bufunfa, dinheiro, propriedades, riquezas. Deus, naquele momento, tinha tocado no coração de pessoas para que vendessem os seus bens e colocassem aos pés dos apóstolos. Ei, deixa eu falar para você, Deus não está me revelando para que eu venha falar aqui para você que Deus está me revelando, me apontando 10 pessoas que vão vender a sua casa e trazer aqui em casa para colocar ao pé do pastor, para o pastor orar e colocar no gasofilácio para a gente fazer alguma coisa. Deus não está revelando. Fiquemos em paz, né? Eu estou usando esse texto para pregar sobre oferta, na verdade, sobre amor a Deus e o sustento na casa do Senhor. Na verdade, porque Deus me colocou como um administrador da obra dele, na casa dele, e eu tenho que pregar aquilo que vem da parte de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas usam de repente esse texto, né? Sempre com o intuito de estimular as pessoas no momento de fé, no momento de comoção, as pessoas saírem vendendo as casas e depositando na igreja. Eu jamais vou fazer isso. Se algum dia Deus me tocar para falar isso com alguém, eu vou pedir a Deus para que toque no coração da pessoa primeiro e depois em mim, né? Porque eu não vivo da obra, eu não vivo para fazer maracutaia, não vivo na minha vida pessoal, e aí dirá então fazer maracutaias, né? E usar de engano na obra do Senhor, porque Deus é puro, né? Todo sentimento que não vem da pureza, da verdade, não provém do Senhor, amém? Então aqui, nesse caso, Ananias e Safira foram tocados por Deus para que eles vendessem e doassem, né? Eles venderam, cumpriram a ordenança parcialmente, mas na hora de devolver aquilo que Deus havia pedido, eles devolveram apenas uma parte daquele dinheiro e eles ficaram com o resto. Ora, se Deus pediu para eles tudo, se Deus me pedir, irmãos, a minha casa, eu vou abrir e vou colocar uma placa, vende-se, e eu vou devolver para Deus, para aplicar na obra aquilo que Deus me pedir, né? Para a glória do Senhor. Alguns anos atrás, uma experiência pessoal minha e da minha esposa, nós tínhamos uma caminhonete a diesel, né? E eu senti no coração da gente comprar um lote, né? Eu queria porque queria ofertar. E aí eu conversando com a minha esposa, nós somos casados em comunhão de bens, e tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu, né? Então nós oramos e a gente sentiu muita paz e a gente foi tentar vender, trocar o carro no lote. Então a gente foi atrás do dono, né? Para a gente, né, dar o carro no lote. Na época o preço do lote era um preço muito equivalente ao preço do carro, né? Então, pena que a gente não conseguiu, porque o cara fechou com a gente, ele aceitou, e quando a gente foi na imobiliária para passar os documentos, uma pessoa foi antes de nós lá, agradou do lote e comprou o lote primeiro. Então, assim, quase que nós conseguimos, mas Deus viu isso, que nós estávamos dispostos a oferecer até o carro que a gente tinha de trabalho para a gente comprar um lote para construir uma igreja. Então eu venho compartilhar com você que a gente não tem nada nessa vida. Tudo que temos, tudo que somos é graças a Deus. Amém? E nunca nos faltou nada. Então, irmãos, este casal, Ananias e Safira, eles agiram diferentemente daquilo que o Espírito Santo tinha confirmado no coração deles. E por agir de maneira enganosa com Deus, eles tomaram uma decisão. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, eles não tiveram, né, a gratidão no coração de vender aquela propriedade e devolver tudo que Deus tinha pedido. Eles não tiveram. Eles acharam melhor dar apenas uma pequena parte e guardar o resto. Aliás, né, eles ficaram pensando, puxa, nós vamos envelhecer,
nós podemos ficar doentes, na verdade, e aí a gente mantém um pouco de dinheiro e bastante de dinheiro, porque se a gente precisar, a gente não vai precisar de Deus, a gente vai primeiro confiar no nosso dinheiro e a gente vai usar aquilo para a gente se tratar, para a gente comer, beber. Eles confiaram no dinheiro, tiveram amor ao dinheiro e não devolveram tudo que Deus tinha pedido. E resultado, eles agiram com mentira, né? Tipo assim, vocês também vão entregar, com certeza ali Deus tomou o apóstolo Pedro e ele levantou a mão e pediu: quem aqui está a fim de doar a sua propriedade, a sua casa, tudo que você tem para a obra, para a gente repartir aqui? E deve que eles levantaram a mão, fizeram um voto com Deus. Quando a gente faz um voto com Deus, este voto é irrevogável, não é verdade? Eles levantaram e fizeram aquela aliança, né? Fizeram parte e não cumpriram. E quando eles chegaram e colocaram aos pés do apóstolo Pedro, o Espírito de Deus revelou para Pedro que era mentira. Então, no versículo 3, Pedro os repreende e fala assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então a gente viu que Satanás entrou no coração do homem antes do homem ofertar. E a gente vê que hoje em dia Satanás, ele tenta entrar na nossa vida financeira, no nosso coração, para que a gente não oferte, para que a gente não dizime na casa do Senhor. Porque se a gente deixar de ofertar, deixar de dizimar, a tendência é que a igreja feche as portas. Não é verdade? Nós temos contas a pagar. Então, a gente vê que Satanás, ele entra na vida financeira do homem. Ele faz com que o homem passe a ter amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes eu e você estamos guardando dinheiro, aplicando dinheiro, guardando na poupança, aplicando em fundos de investimentos, enfim, aplicando em lotes, em terrenos, coisas que dão dinheiro, mas a gente não está aplicando no reino de Deus. Sabe lá quantos dias nós vamos viver? A gente está com muito dinheiro guardado, né? Às vezes a gente vê coisas precisando, né, de socorro, né? E a gente prefere guardar. E às vezes a gente guardando, a gente acha que a gente vai ter um futuro garantido. E de repente algo acontece e a gente morre. E a gente parte dessa vida. E com o coração cheio de Satanás. Porque a Bíblia está falando aqui: por que encheu Satanás o teu coração? O amor ao dinheiro, o apego aos bens materiais. Isso também nos destitui do céu. E aí, olha o que aconteceu. Você mentiu ao Espírito Santo, então já entra o pecado da mentira. Já abre mais portas. E a Bíblia fala em Apocalipse 21:8 que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Você pode conferir na sua Bíblia, né? Estarão fora do reino de Deus os que amam e praticam a mentira. Não importa se é mentira grande ou se é mentira pequena. Mentira é mentira, né? E resultado, guardando, no versículo 4 do capítulo 5, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Aí não, você não mentiu para os homens. Você não mentiu foi para mim. Você mentiu para Deus. Às vezes a gente acha, né? Eu vou dizimar na igreja, né? De repente eu vou lá, coloco metade do valor que era do dízimo. Não, mas o pastor não está vendo. Nem vou ficar olhando. Eu não olho vida financeira de ninguém. Mas a gente está mentindo para Deus. Às vezes a gente podia dar uma oferta na igreja, né? Desde que começou essa pandemia, irmãos. Né? Se entraram 6 ou 7 ofertas, desde março, foi muito. Mas 7 ofertas que entraram na igreja. Imagina como que a gente faz para manter essa obra, não é verdade? O Valdemiro Santiago, um tempo atrás, né? O apóstolo Valdemiro Santiago, ele, né, começou a chorar diante das câmeras, mas me perdoe, eu vejo como lágrimas de crocodilo, né?
chorando, e imagina quanto que a Igreja Mundial do Poder de Deus, ela arrecada por mês. E ele chorando, falando que não aguenta mais essa pressão. Imagina o nosso ministério, com uma entrada abaixo de R$1.000 para sustentar a obra de Deus. Imagina o desejo que tem no meu coração da gente juntar todo mundo e começar a fazer na igreja, né? Daquele dia que eu preguei, que eu falei aqui, por exemplo, a condição que está o lote na igreja, tudo de mato alto. Um irmão recém-chegado na igreja, me procurou no dia seguinte para capinar o lote. E onde está o restante da igreja? Na verdade, hoje eu cheguei na igreja lá à tarde para pegar o projeto, né, porque a gente lida pela fé. Eu não confio em irmãos. Eu não confio que vai levantar um irmão ou outro para me procurar, para falar, pastor, estou junto do senhor, para a gente dar ofertas para a gente construir a igreja. Eu não confio. Eu confio em Deus. E eu fui lá, peguei um projeto lá hoje, assim como eu orei, quando a gente não tinha o lote, eu pedi, Deus, me dá a condição para que a gente tenha como comprar o lote, e Deus abençoou, eu dei um passo de fé. Eu peguei um projeto na igreja hoje, trouxe para casa, e eu vou orar ainda hoje, depois a Liliane vai pegar, vai deixar aqui do meu lado, ainda hoje no culto. Esse culto vai ficar registrado. A gente prega de fé. Amém? Então a gente tem que viver fé. Eu vou colocar aqui hoje. Nós temos R$2.000 e poucos que eu estou economizando, que entra na igreja, né? Desde que pagou o lote, o que sobra eu pego e guardo, porque é da igreja, não é meu. Eu estou guardando para a gente fazer uma obra de 400 e poucos metros quadrados. Pastor, mas isso não dá para nada, não dá para uma semana do pedreiro. Isso é fé, isso é semente. Deus multiplica, eu creio. Assim como Deus multiplicou, nós tínhamos R$400 no dia que nós compramos o lote, 400. E Deus fez virar muitos R$1.000. Eu creio que Deus vai fazer. Então eu vou orar aqui hoje, eu vou usar a minha fé. E os irmãos que estão aqui comigo, minha família, vai crer na minha palavra de fé. E eu vou orar. E o sobrenatural vai vir da parte de Deus. Não vai vir de nenhum de nós mortais. Vai vir da parte de Deus, sob a semente da fé. Então eu também quero ser usado por Deus como Barnabé, para vender aquilo que Deus me emprestou, para ser usado, para que mais uma igreja seja erguida, e uma igreja séria como a nossa, que prega a verdade, que vai ter uma sala para abrigar um projeto social dentro da igreja, que vai ter uma cozinha para cozinhar, para fazer comida na época, né, para quem precisar. Eu creio que Deus vai agir. Então, irmãos, está aqui na minha mão o projeto da igreja. Está aqui. Ele está aqui sob a palavra de Deus. Né? Está ao lado da palavra de Deus, nada está sobre. Né? E nós vamos orar. E Deus vai dar um sinal. Então eu fui lá pegar na igreja esse projeto, já para pedir algum pedreiro para fazer o orçamento. Eu sou assim. Eu vou usar a fé. É para o nome do Senhor. A igreja, irmãos, não está no meu nome, não. Fiquemos em paz. Né? A igreja não vai estar no nome do pastor Marro, não. A igreja vai ser do Senhor. Ninguém é dono da igreja, do templo físico. Sempre vai ser usada para a obra. Né? Então nós vamos orar. Eu já vou colocar na mão de um pedreiro para olhar e dar o preço. E quem vai prover o crescimento é Deus. Amém? Lógico que eu vou fazer a minha parte. No que eu tiver, eu e a minha família aqui, eu vou participar dessa graça. Então, nós vamos orar. E quando eu cheguei na igreja, mais um vasinho, hoje lá nós vimos, o vaso está morto. Né? Aí a gente chegou lá, agou, a gente cuidou da plantinha e dá dor no coração de ver a igreja fechada, né? Principalmente porque antes de chegar na igreja, a gente viu um bar que fica próximo à igreja, não é o bar que fica colado, mas algum bar que induz os bares lotados e a igreja fechada. Isso dói o coração, mas isso vai passar. A igreja vai reabrir
E quem está firme com o Senhor vai continuar firme em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, esse Ananias mentiu e Pedro repreendeu. E resultado, a Bíblia diz que Ananias não usufruiu aquele dinheiro que ele escondeu, que ele reteu, que ele não achou Deus digno de receber, a obra digna de receber. Ele guardou, mas ele não usou, porque ele morreu. Ele caiu, imediatamente ele caiu morto. Então, olha que forte isso. Deus é o dono da vida, irmãos. Deus é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, da minha oferta, da sua oferta. Nós temos a graça de que Deus aceite a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso trabalho voluntário na casa do Senhor. Nós temos que agradecer a Deus por receber o que vem de nós. Amém? Porque na verdade não temos nada, porque tudo é dele. Se Deus quiser destruir a terra hoje, ele destrói. Se Deus quiser ceifar a vida de qualquer pessoa, ele recolhe. Então, irmãos, nós temos que dar graças a Deus por participar dessa abundante graça que é a obra de Deus. Amém? Eu tenho alegria de falar que sou cristão. Eu tenho alegria de falar que eu tenho um chamado na minha vida, um chamado para pregar a palavra, ao qual eu não abro mão, né? Louvado seja Deus. Eu tenho alegria de ter a Bíblia Sagrada, não apenas na minha estante, na minha biblioteca, mas aqui na minha mesa aberta, cheia de rabisco, de tanto que eu leio e anoto coisas que Deus me fala. Então a gente vai terminar essa mensagem hoje, né? Seguindo esses exemplos. E a mulher de Ananias, Safira, da mesma forma, ela chegou para conversar com Pedro. Pedro contou o que aconteceu para ela e Pedro falou: você também reteve. Você também não achou digno de devolver tudo para a obra, tudo que Deus te pediu, né? O que Deus pediu para eles, irmãos. Eu repito. E aí, o que aconteceu com essa mulher? Ela também caiu morta. Ela também não usou do dinheiro que eles acharam que usariam fora da obra de Deus. Eu falo que às vezes, irmãos, a gente tem que aprender com as atitudes de outros irmãos, até mesmo de outras religiões, na verdade. Às vezes a gente vê pessoas de outras religiões expressando a sua fé publicamente, pode, né? O Brasil é um país laico, né? Todas as religiões podem se expressar pelas ruas da cidade. Então, a gente vê um grupo de cristãos, né, que quando vão fazer as suas comemorações, né, os moradores têm aquela alegria de participar das festas, participam com oferendas de comidas, de bebidas, na verdade, participam com coisas que eles tiram da própria casa. Eu acho bonito que a comunidade enfeita as ruas, eu acho bonito as pessoas pegando na massa, com aquele carinho, com aquela alegria, porque estão certas que estão ofertando a Deus. E muitas das vezes, nós que também somos conhecedores da palavra de Deus, estamos deixando Satanás encher o nosso coração de mentiras, de pessoas que pregam a Bíblia hoje em dia de maneira descompromissada, deturpada. E esse desejo de participar dessa abundante graça, que é a vida financeira de uma igreja, ele está sendo roubado dos nossos corações. Nossos sonhos, a gente luta para que eles sejam cumpridos. Nossos desejos são cumpridos. Renovamos móveis, renovamos casas, carros, mas a gente não sente o desejo de aplicar na obra do Senhor para que ela fique de pé. E muitas igrejas estão agonizando como a nossa por falta de recurso. E nós somos tantos, e no meio de tantos, tão poucos participando dessa abundante graça. Então, eu só estou pregando porque Deus me mandou pregar. Amém? A partir de domingo que vem, creio que Deus não vai falar de novo sobre oferta e sobre dízimo,
mas a gente vai pensar sobre isso, na verdade, para que a gente não perca o céu. Porque, como eu li outro dia, a avareza, ela é considerada na Bíblia, lá em Colossenses 3,5, como idolatria. E os idólatras não entrarão no reino de Deus. Quando a gente pratica a avareza, como Ananias e Safira praticaram, eles perderam a salvação. E eu não quero colocar o dinheiro como um Deus. Amém? Eu quero que Deus, aquilo que Deus nos abençoa, nós vamos devolver em gratidão a Deus, sustentando também a obra dele, em nome de Jesus. E aí eu volto uma página e resumo aqui com o exemplo de Barnabé. Ele sim deu uma oferta agradável a Deus. Pegou aquilo que Deus pediu, foi lá, vendeu e pegou tudo dele. Ele não dizimou mesmo. Realmente o Novo Testamento fala muito pouco de dízimo, porque no Novo Testamento as pessoas compreenderam o sentido da abundante graça e eles pegavam era tudo que tinham. Mas a obra não parava. A igreja começou a crescer, crescer, crescer e não parava mais de crescer. Amém? Pensa nisso. Como a gente tem falado, Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2 principais. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E será que temos amado a Deus sobre todas as coisas? Será que temos tido o devido cuidado e zelo com a obra dele? Ou será que a gente tem achado indigno da obra dele sobreviver? E eu quero deixar aqui uma expressão, porque a gente, por ser pastor, a gente acaba sendo comparado com outros líderes que são praticantes da teologia da prosperidade. E eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Amanhã mesmo, estou terminando minhas férias hoje, amanhã mesmo, cedinho, 6 horas e pouquinho da manhã, eu já estou de pé me arrumando para ir para o trabalho. E eu chego em casa quase 6 horas da tarde. Eu levanto meu dia defendendo meu pão, trabalhando sobre as bênçãos de Deus, um trabalho que foi orado, ao qual eu orei, eu pedi a Deus um trabalho e tem testemunhas me ouvindo aí, irmãos que participaram da oração que eu fiz pedindo a Deus um trabalho. E Deus abençoou. E através desse trabalho, eu sustento a minha casa e aquilo que é de Deus eu devolvo com alegria. E quero devolver muito mais. Eu quero, irmãos, que Deus possa me abençoar de tal maneira que eu quero poder dar um testemunho e falar assim, irmãos, na verdade, vamos ofertar sim, mas a igreja já está pronta. Louvado seja Deus. Vamos ofertar para a gente colocar algum móvel agora, Se eu pudesse, eu ofertava era tudo, como Davi ofertou seus tesouros pessoais em 2 Crônicas 29 para a construção do templo, não é verdade? Então ele também não era um lobo em pele de ovelha. Então dê ouvido àquilo que Deus está te falando e sinta alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Está escrito em 2 Coríntios, lá em Coríntios está escrito o apóstolo Paulo falando. Não deixe essa alegria de ofertar e de dizimar sair do seu coração, tá? E não confunda o seu pastor com mais um lobo da teologia da prosperidade. Vocês conhecem o meu caráter, vocês conhecem a seriedade do nosso ministério, Assembleia de Deus Tiradentes, onde nenhum pastor do nosso ministério ele recebe salário fixo não, tá? Nem salário, Só se Deus guarde, precisar de uma ajuda, a gente consegue, mas a gente estando empregado, a gente não cobra para pregar. Olha que bonito isso, a gente usa tudo na obra. Até eu aproveito para agradecer hoje à tarde no nosso presbítero Tiago, lá da igreja de Tiradentes. Ele me passou um áudio me perguntando, pastor, como está a obra em Dores? E ele não sabia que eu ia pregar essa palavra. E tem um áudio aqui, se vocês quiserem ouvir, eu coloco até em rede aberta. Pastor, se a obra estiver aí precisando de alguma coisa, é só o senhor me falar, que a gente leva aí mantimento, dinheiro para pagar o aluguel da igreja, qualquer coisa que estiver precisando. Eu fiquei tão alegre de fazer parte da Assembleia de Deus Tiradentes, porque não só eu, como os membros e a liderança nossa também da igreja sede, tem a mesma visão de usar o dinheiro para a obra. Mas pare para você pensar um pouquinho. Ainda que hoje eu fosse um pastor assalariado pela igreja, eu acho bonito que os católicos têm um amor muito grande pelo padre. E quando o padre chega, há uma festa na cidade e as pessoas vão na casa paroquial. Eu acho bonito isso, estou falando isso
elogiando os católicos e falando para que eles mantenham isso, né? Eles vão lá, cuidam da casa paroquial, preparam alimentos para o padre, tratam o seu líder, o seu sacerdote com tanto amor. E o padre não trabalha fora, ele vive para cuidar da igreja e do rebanho da igreja, não é verdade? E ele é muito bem aceito, muito bem, como se diz, muito bem pago, né? No sentido de gratidão. Ele recebe e as pessoas ficam felizes que o padre não tem que trabalhar e cuidar do rebanho. O certo é isso. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, mas por causa de tanto mau testemunho de alguns pastores, um ou outro, né? Acaba que todo mundo entra, né? Como se diz, no balaio, né? E a gente ganha nome de ladrão. E eu venho fazer aqui, né, também uma exposição pública, né? Porque quando a gente ouve esse pastor ladrão, é muito triste, né? Você não sabe de quem você está falando, né? Então, quando a gente vê um médico trabalhando, a gente vê um médico salvando a vida de uma pessoa, né? Nas mais diferentes áreas da medicina, ortopedia, cardiologia, pneumologia, etc, etc, né? Então, quando ele salva uma pessoa, chega um paciente em parada cardíaca no hospital, o médico vai lá, consegue reanimar o paciente e o paciente recebe alta vivo. A família tem a maior gratidão porque o médico cuidou da vida física daquele familiar. Quando a gente vê um advogado ganhando uma causa na justiça para uma pessoa que estava precisando que fosse feita, a gente fica tão feliz. Ô doutor, muito obrigado, o senhor ganhou aquela causa na justiça que estava já perdida e o senhor ganhou aquela causa. Muito obrigado, doutor. Nossa, a gente paga para o advogado, para o médico, com tanta alegria quando a gente vê um professor nos ensinando algo, ou ensinando para um filho nosso um conhecimento que ele vai usar pelo resto da vida. A gente fica tão feliz, tão alegre, né, de saber que o professor estudou e ele come, bebe, compra o carrinho dele, a casa dele, com o dinheiro daquele trabalho que está cuidando da vida. E aí é tão triste quando a gente vê um pastor que também estudou, se preparou, tem uma vida separada da prostituição, da bebedeira, das imundícies do mundo, consagra, jejua, passa a noite orando por famílias, por vidas, e aí o pastor tem que ouvir. Quando o pastor é assalariado, ele pega e ouve, pastor ladrão. E aí quando a gente ouve pessoas, não diziam, mas eu não oferto, não, dá carro novo para o pastor, dá casa nova para o pastor. Como que dói isso, irmãos? Como que dói ouvir isso? E o pastor também está cuidando da vida. O pastor, às vezes, ele escuta uma pessoa de uma maneira mais atenciosa que muitos profissionais iriam escutar, porque ele está ali de maneira desinteressada. Às vezes o pastor está ali cuidando de uma pessoa que está possuída por um espírito imundo e aquele demônio ia matar aquela pessoa e o pastor chega, repreende, usa a autoridade que ele tem, né, usando o nome do Senhor e a sua vida com Deus, a pessoa é liberta, a família é liberta, o mal sai e o pastor ganha o nome de ladrão. É muito triste isso. É a profissão menos valorizada no Brasil. Eu não entendo um cargo como profissão. É um chamado, mas é o chamado, é o trabalho menos valorizado. Então, assim, eu gostaria que você meditasse nisso que eu te falei. Eu escutei isso num vídeo que eu ganhei de WhatsApp, ao qual eu vou compartilhar com todos os irmãos, tanto do grupo, os que não participam do grupo, eu vou mandar individualmente no WhatsApp. Pensa nisso. Os discípulos, os apóstolos viviam isso. Largaram tudo que tinham e saíam para fazer a obra, né? E ganhavam nomes de ladrão, ganhavam nome de hereges, abençoando a vida das pessoas. Mas nós que somos pastores, líderes, obreiros, servos do Senhor e servas do Senhor, nós temos que estar imunes a essas flechas, esses dardos inflamados que Satanás lança a fim de nos parar, a fim de nos frear. Amém? Louvado seja Deus. Espero que essa palavra tenha caído no seu coração e você tenha entendido a necessidade que a obra tem, né, de funcionar e crescer. E agora nós vamos orar, porque vai estar gravado o dia, hoje é dia 21 de junho,
de 2020, creio que é dia 21. Eu vou orar junto com quem estiver comigo aí. Somente 14 pessoas, não é esse o número que tem a nossa igreja, mas 14 hoje quiseram louvar a Deus. Esse número está firme com Deus. Então, nós vamos orar e clamar a Deus. E Deus vai fazer sair do papel. Não tinha lote, não tinha um projeto. Deus abençoou. Agora eu falo para você. Deus faz coisas grandes na vida daqueles que são como Barnabé. Deus sabe que tem pessoas que Ele pode abrir as comportas do céu para abençoar a vida financeira da pessoa, que a pessoa, quando receber aquela bênção financeira, não vai se desviar e vai investir na obra dele. Deus sabe quem fazer isso. Amém? Então, se você quer, abrir o seu coração, pelo menos me ajude em oração, me ajude mesmo. E Deus vai prover. Como? Não sei. Eu não vou ficar pedindo. Eu detesto ficar de porta em porta, sair pedindo como um pedidor de esmola para o rei dos reis. Eu não aceito isso. Não aceito. Tem gente que vai pedindo, igual o pedidor de esmola, dá uma esmolinha para Jesus aí para construir a igreja. Não, eu não vou fazer isso. Deus vai tocar no coração daqueles que tiverem o coração como Barnabé, mas cuidado para aqueles que forem como Ananias e Safira. Às vezes vai reter de Deus e às vezes não vai viver para contar. Não estou ameaçando ninguém não, irmãos, por favor. Mas às vezes é só a palavra que fala isso. Às vezes a gente retém de Deus e o maligno vem e rouba. Não é verdade? Então está na Bíblia. Vamos orar e Deus vai fazer o sonho criar corpo. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos a partir de hoje, Pai, orando, Senhor, para que, ó Deus, este projeto que está aqui, Pai, esse projeto arquitetônico, Pai, essa planta, Pai, ó Deus, onde está aqui o desenho, Deus, da igreja a qual o Senhor nos confirmou, ó Deus, o Senhor está no teu coração a construção da Assembleia de Deus Tiradentes aqui em Dores de Campos. Eu coloco agora nas tuas mãos, Pai, em oração, todos nós que estamos aqui juntos, Pai. Nós não temos de muito dinheiro, ó Deus, são apenas 2.000 e poucos reais que nós temos, ó Deus, da igreja, mas nós estamos orando, Senhor, e o Senhor vai prover. O Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer, quer seja abençoando a vida de irmãos de maneira financeira, quer seja levantando pessoas como o Senhor levantou no lote, Pai, aquela prestação que a gente não ia conseguir pagar, o Senhor tocou naquele homem lá em Juiz de Fora, que nem sabia, Pai, ó Deus, eu nem tinha conversado com ele, e ele me ligou falando que Deus mandou ele trazer aqui a oferta, Pai, e tem isso registrado, Pai. O Senhor vai fazer o mesmo. Toma nas tuas mãos, Senhor, esse projeto. Ó Deus, que já é consagrado ao Senhor. E, ó Deus, dá um sinal, Pai. Ó Deus, que já nós iremos começar esta obra, Pai. A obra, a construção da igreja, onde o seu nome vai ser louvado, adorado naquele monte também, no Alto Cardoso, Pai. Ali o Senhor escolheu para que a Assembleia de Deus Tiradentes, ó Deus, fosse construída, Pai. Ó Deus, e toda a parte que fica à frente do lote, Pai, da cidade, ó Deus, que é uma grande parte, vai ver à noite, Pai, escrito Jesus em letras azuis, iluminadas, Pai. Ali, ó Deus, boa parte da cidade vai saber, ali tem mais uma igreja que está pregando, ó Deus, a ressurreição de Cristo e a volta gloriosa dele. Um povo sério, Pai. Um povo que, ó Deus, não usa o evangelho, ó Deus, como, ó Deus, subsídio para enriquecimento pessoal, mas ali a tua palavra é pregada com unção, ali a tua palavra é pregada verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, poderosamente, está nas tuas mãos, Pai. Como aquele dia que eu orei em prol do meu trabalho lá na igreja, Pai, com alguns irmãos, não eram muitos também, Senhor, e o Senhor abençoou o trabalho. Toma nas tuas mãos, Senhor, e dá a vitória, Pai. E está, ó Deus, registrado este ato de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida. Sexta-feira, culto de cura e libertação, milagres, palavra voltada para cura, milagre, libertação. E que Deus abençoe a nossa semana, né? O ano já está acabando, o ano está passando muito rápido, né? Os dias estão estranhos, não é verdade?
Dores de Campos nessa época de junho, final de junho, já quase início de julho, era para estar super frio, né? E hoje tivemos um dia de primavera em pleno inverno. Então, isso porque os tempos, né, estão mudados, na verdade, estão diferentes. E tudo isso a Bíblia fala. E os dias estão passando rápido, não é verdade? E a gente está vendo os sinais da volta do Senhor. Mas nós podemos dizer, Maranata, Jesus, vem logo, Senhor. A tua noiva está aqui, desejosa, ansiosa, aguardando a tua volta. Amém? Não deixe que o inimigo roube a comunhão, a aliança de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Vamos agora impetrar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. E que tenhamos uma semana abençoada. E Deus vai dar um sinal essa semana. Eu creio que até sexta-feira eu já tenho testemunho para contar. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Desde 2003, aleluias. Eu aceitei esse Deus maravilhoso. Larguei o mundo. E sou impactado a cada dia com o seu poder. Deus não mendiga nada a ninguém. Ele é o Rei da Glória, o Criador de todas as coisas. E o nome dele vai ser exaltado. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, e a comunhão e as doces consolações com o seu Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus. Deus te abençoe. E uma noite abençoada também. Amém? Beijão mais uma vez no seu coração. A paz do Senhor e até sexta, em nome de Jesus.